Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 1. Hoje nós vamos começar uma sequência de pregações no livro de Josué. E vamos iniciar aqui no capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 9. Então, com a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Nos diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer toda a lei, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu vou ler mais uma vez o verso 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, o teu povo, a tua igreja. Queremos entender este texto, Senhor Deus, queremos aplicar esse texto sagrado nos nossos dias, Senhor Deus. Por isso pedimos ao Senhor que envie o teu Espírito para nos trazer clareza, entendimento, iluminação. Ajude-nos a entendermos esta palavra. Nós pedimos isso, Pai, no nome daquele que é o dono desta igreja, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série do panorama, que na verdade a princípio seria o panorama do Pentateuco, mas depois a gente estendeu um pouquinho e nós vamos ver vários livros do Antigo Testamento. E hoje nós vamos começar a meditar um pouquinho sobre o livro de Josué. E nós vamos começar aqui a partir do capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 9. Os dias que nós estamos vivendo são dias desafiadores, turbulentos e dias que nos deixam perplexos. Porque são dias de guerras, rumores de guerras, violência, pessoas que estão se afastando da igreja, falta de amor, falta de fé, pessoas que têm vivido uma vida impiedosa, não querem saber do Senhor. Esses são os dias que nós estamos vivendo. Escatologicamente, nós podemos dizer que são os princípios das dores. São como as irmãs que estão grávidas e a cada momento que as contrações elas vão se intensificando e se aproximando, mostra para nós que o rei a qualquer momento virá. No caso de vocês, o bebê virá para vocês. Então, os nossos dias revelam que o Senhor, Ele vai voltar, certamente. Por quê? Porque há muita maldade, há muita violência. E o livro de Josué, ele vem para nós como uma luva. Por quê? Nos dias que nós estamos vivendo, as pessoas podem pensar assim,
eu não quero saber de Deus, eu não quero saber da igreja, eu acho que Deus não está nem aí para este mundo, eu acho que o Senhor não está controlando as coisas. Então, a situação pode levar as pessoas à descrença, à falta de confiança em Deus e na sua palavra. Mas, por outro lado, essa situação do nosso mundo pode levar também as pessoas a entenderem o seguinte: Deus está no controle, Deus é soberano. Apesar das circunstâncias ruins que nós estamos vivendo, Deus, ele cumpre as suas promessas e ele vai nos conduzir até o final. E é aí, diante disso, que vem o livro de Josué. O livro de Josué, ele vai mostrar que, apesar das circunstâncias difíceis, nenhuma das promessas de Deus falhou. Para vocês terem uma ideia, uma noção, o livro de Josué, ele começa com um sepultamento, o sepultamento de Moisés. E ele termina com 3 sepultamentos. Ele vai falar dos ossos de José, que já tinha morrido, mas naquele momento que eles iriam fazer o sepultamento deles. Vai falar também de Eleazar e vai falar também de Josué. Então começa com uma morte e termina com 3 mortes. Começa com um funeral e termina com 3. E isso poderia levar o povo a entender bem assim: cadê Deus? Onde que Deus está? E aí quando você termina Josué, você vai para o livro, que é o livro de Juízes, que para muitos é a noite escura de Israel. E Deus está onde? Deus continua reinando e cumprindo todas as suas promessas, apesar das circunstâncias difíceis. Por isso que a máxima do livro de Josué está lá no capítulo 21 do livro, no versículo 45, que diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Essa é a máxima do livro. Todas as promessas do Senhor, elas se cumpriram, nenhuma delas falharam, apesar de uma situação tão difícil. Então, dito isso, meus irmãos, nós vamos começar pelo capítulo 1, versículo 1 ao 9, vendo o chamado de Josué, um personagem importantíssimo dentro desse livro. E nós vamos extrair aqui dessa passagem 3 pontos ou 3 lições. Preste atenção, 3 lições. A primeira: as promessas do Senhor não falham. As promessas do Senhor não falham. A segunda: Deus estará conosco todos os dias da nossa vida. E a terceira: devemos viver de acordo com a palavra de Deus. Então, as promessas do Senhor não falham, Deus estará conosco todos os dias da nossa vida e devemos viver de acordo com a palavra de Deus. Então, vamos para a primeira lição: as promessas do Senhor não falham. Com a sua Bíblia aberta, verifique aí que do versículo 1 até o versículo de número 4, nós temos as promessas que Deus fez para Josué. Quais promessas? De que ele e o povo de Israel, eles iriam entrar na terra de Canaã. Deus havia prometido, meus irmãos, Deus fez essa promessa para Abraão, Isaque, Jacó, Moisés. Essa promessa agora chega até Josué, o Senhor falando: levanta-te, coloca de pé, você vai entrar nessa terra junto com este povo. Por cerca de 6 vezes, o capítulo 1, ele vai falar sobre este tema, a entrada do povo de Israel na terra prometida, mostrando que essa é a temática principal. Por isso que na nossa liturgia, vocês devem ter reparado que por vários momentos nós fizemos leituras falando sobre a entrada na terra. Por quê? Porque essa é a temática dessa perícope, dessa passagem bíblica. Por exemplo, olhe para o versículo 1. O texto começa assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, a palavra aqui é: Josué, levanta, coloca de pé, seja forte, seja corajoso, entra dentro dessa terra, terra que eu dou para você e para este povo. Depois do versículo 4, nós temos mais uma vez esse tema vindo a lume.
Olha o versículo 4. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será vosso limite. Ou seja, Deus está mostrando, vocês vão entrar. E Deus também está mostrando, essa terra é grande. Essa terra é imensa. E aí no verso 6, mais uma vez, ele traz esse tema dizendo: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Sob juramento por quê? Porque esta promessa, Deus ele fez primeiro para Abraão. Na verdade ele fez para Abrão, que depois mudou o nome para Abraão. E aí ele reitera esta promessa aos seus filhos, fala a Moisés, e agora ele está trazendo sob juramento, mostrando que Deus vai cumprir aquilo, Deus não vai voltar atrás. E aí no verso 11 ele diz: passai pelo meio do arraial, e ordenai ao povo dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra, que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. A terra quem dá? O Senhor, Yahvé, Elohim, o Deus do pacto. E aí no verso 15, ele vai citar 2 vezes a terra. Olhe para o verso 15. Até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros, e eles também tomem posse da terra, que o Senhor Deus lhe dá, então tornareis a terra da vossa herança. Então vejam, meus irmãos, que está muito claro, muito cristalino aqui para todos nós, que esse tema da entrada na terra de Canaã é o tema principal do capítulo e é o tema principal de todo o livro. É a entrada do povo, é o cumprimento das promessas de Deus, é o desenrolar da revelação progressiva do Senhor. O que está prestes a acontecer na história do povo de Israel é aquilo que Deus prometeu lá atrás. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção de como que Deus ele cumpre as suas promessas. Ele prometeu, meus irmãos, para Abraão, como está registrado em Gênesis 12, versículo 6, dizendo, versículo 7, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Depois, no capítulo 15, no versículo 18, ele diz que naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dei esta terra. Sabe o que é impressionante, meus irmãos? Que nós estamos falando de cerca de 700 anos antes do povo entrar na terra de Canaã, por intermédio de Josué. Deus fez aquela promessa lá atrás, ou seja, da promessa para o cumprimento, se passaram 600 a 700 anos. E Deus, ele não se esqueceu do que ele havia prometido. Deus não se esqueceu. Deus cumpriu cabalmente o que ele tinha falado para os seus filhos, para os seus servos. De maneira que nós podemos dizer então, meus irmãos, que as raízes teológicas de Josué, capítulo 1, estão profundamente enraizadas dentro do livro do Gênesis. Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 18, Gênesis de número 21. Ou seja, Deus prometeu e Deus agora cumpre. O que a gente aprende com isso? Que Deus cumpre as suas promessas. Que Deus não volta atrás com a sua palavra. Que é impressionante, meus irmãos, nós, o povo de Deus, vermos como que Deus vai conduzindo a história, do micro ao macro, das coisas pequenas até as coisas grandes. Tudo está no controle do nosso Deus. O Deus que decretou todas as coisas na eternidade, na história, Ele está cumprindo. Na história, Ele está realizando todas essas coisas. E o Deus que está cumprindo, Ele vai levar isso até o final, até a volta de Cristo, meus amados irmãos, de maneira que seja uma guerra, rumores de guerras, violências, corrupções, questões que estão acontecendo, às vezes na política, que dividem, que entristecem. Tudo isso, meus amados irmãos, tudo isso mostra para nós o seguinte: se os homens não estão no controle, Deus está.
Se os homens não estão agindo corretamente, Deus está. Porque quem conduz tudo é Deus. É o Senhor que está conduzindo a história. Olhem para o Antigo Testamento, o que nós vemos ali, meus irmãos? Promessas que Deus fez. Deus prometeu que o filho dele viria. Deus prometeu que o filho dele viria de uma virgem. Deus prometeu a época, Deus prometeu como que ele seria, como que ele viveria, como que ele morreria, quando ele voltaria para os céus. E quando a gente abre as páginas do Novo Testamento, a gente vê que tudo isso se cumpriu, cabalmente. Isso me faz pensar o seguinte: por que eu vou duvidar então, se o mesmo Deus prometeu uma série de coisas e já cumpriu, mas tem outras coisas ainda para se cumprir? Por que eu vou duvidar disso? Por que eu vou duvidar que Ele estará comigo até a consumação dos séculos, se é uma promessa dEle? Por que eu vou duvidar, meus amados irmãos, de que o filho dEle vai voltar numa segunda vez, se é uma promessa dEle? Por que eu vou duvidar de que se eu morrer eu vou direto para a presença dEle, se é uma promessa dEle? Se esse Deus é um Deus que cumpre promessas, então o texto está mostrando isso. Agora, atenção, preste muita atenção nisso. O contexto desta promessa do povo entrar na terra de Canaã é um contexto muito consternador. É um contexto de luto. É um contexto de que um grande líder morreu. Olhe para o verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te, ou coloca-te de pé agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, o contexto deles entrarem na terra é um contexto de que o pastor deles morreu, de que o grande profeta morreu. Me lembra muito, lá na frente, Isaías, quando Isaías foi levantado pelo Senhor, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, Isaías é levantado como um profeta naquela época, num período de luto, num período da morte do rei Uzias. E aqui nós temos Josué, sendo o líder daquele povo, sendo exortado pelo Senhor, encorajado, num período de luto. E aí a gente tem que perguntar o seguinte: quem foi Moisés para aquele povo? Quem foi Moisés para Israel? Um grande líder, um grande pastor, um homem manso, humilde, servo, leal, intercessor. Teve momentos, meus amados irmãos, que Deus ia fulminar Israel, e só não o fez, por quê? Porque Moisés intercedeu. Moisés foi um homem grande naquela época, obviamente só não foi maior do que aquele que ele mesmo apontou, que é Jesus Cristo. Meus irmãos, para vocês terem uma ideia, abram aí Números, capítulo 12, versículo 6, para a gente entender um pouco quem foi Moisés. 12, versículo 6, diz assim: Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a eles, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Sabe o que ele está mostrando aqui, meus irmãos? Que com os outros servos, com os outros profetas, Deus falava através da profecia, visões, sonhos. Mas com Moisés não. Com Moisés Deus falava face a face, que é o que a gente chama de teofania. Moisés tinha um relacionamento profundo com Deus, uma intimidade que poucos tiveram, meus amados irmãos. Não é à toa que nós não podemos negar que dentro da história da redenção, Abraão, Moisés são gigantes da fé, levantados pelo Senhor. Para vocês terem uma ideia disso, vejam o final do livro de Deuteronômio. Deuteronômio 34, abram esse texto, versículo 10.
terminando, encerrando o livro de Deuteronômio, olha o que é dito sobre Moisés. Deuteronômio 34:10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Vocês conseguem imaginar a consternação de Israel naquele momento? Vocês conseguem se colocar no lugar do próprio Josué, do líder? Por que Deus falou, dispõe-te, levanta? Porque emocionalmente, aquele homem estava abalado, a nação estava abalada, eles perderam um grande profeta, eles perderam um grande líder. E o que eles deveriam fazer, meus irmãos? Qual deveria ser a atitude de Israel diante daquela situação? Eles deveriam esperar? Eles deveriam prantear? Eles deveriam retroceder? Eles deveriam parar e voltar para o Egito? Não, 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 meus irmãos. O que eles deveriam fazer é o que está no versículo 2. Dispõe-te, levanta-te, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Sabe o que eles deveriam fazer? Confiar no Senhor, nas promessas de Deus. O homem morreu, um líder morreu, mas Deus continua? Não é assim, meus irmãos, também nos nossos dias? Quantos homens de Deus já pereceram? Quantos homens de Deus já partiram? Quantos homens que foram usados? A história da igreja, meus irmãos, ela não começou agora, no século 21. A história da igreja, nós temos aí 2000 anos de história. De homens de Deus, de servos do Senhor que morreram, mas Deus continua. Que partiram, mas a igreja do Senhor continua firme. Então, a orientação aqui é que o povo de Deus deve confiar nas promessas do Senhor. Assim como Deus falou para Josué, Deus fala conosco nesta manhã, confiem no Senhor. Avancem, continuem, não parem, meus amados irmãos. Deus é soberano e está guiando a igreja, Deus é soberano e está guiando os teus passos. Deus é soberano e está controlando tudo. O que nós temos que fazer? Avançar. O que nós temos que fazer? Quando Deus usou Moisés, diga a este povo que marche, diga a esse povo que continue. Esta palavra ecoa, reverbera para nós, hoje, nesta manhã. Diga a este povo que marche, que continue. Ah, pastor, mas todo domingo a gente escuta isso. Glória a Deus, todo domingo, avancem, continuem, não parem. Porque às vezes vocês chegam aqui, meus irmãos, depois de uma semana difícil. Depois de uma semana assim com muitas situações no lar, no casamento, de saúde, no trabalho. Se eu pudesse abrir aqui, que é um sermão, não vou fazer isso. Fale aí o que você passou essa semana, certamente. Nem todos aqui tiveram uma semana tranquila. Mas aí quando você chega no domingo, você escuta a palavra do Senhor e Deus fala, eu cumpro as minhas promessas, eu estarei com vocês. Avancem, continuem. Então esse é o primeiro ponto, meus irmãos. Deus cumpre as suas promessas. Mas o segundo ponto, que é semelhante a esse, é que Deus estará conosco todos os dias da nossa vida. Deus estará conosco todos os dias da nossa vida. Primeiro ele falou isso para Josué. Olhe para o verso 5. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Aqui nós temos uma fala militar. É um povo de guerra, é um povo que vai entrar para guerrear, para lutar, para tirar os povos que estão dentro de Canaã. E o que Deus está falando? Ninguém
que é uma cláusula universal, absoluta. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Josué, as nações vão se levantar contra você, mas você vai resistir, você vai vencer, você vai até o fim. E aqui, se a pessoa não tomar cuidado com a exegese do texto, ele pode pensar assim: a força está em mim, eu vou cerrar os meus dentes, eu vou fazer uma cara de bravo, e eu vou vencer todos que estão na minha frente. Não, não é isso. Não é isso, meus irmãos. Nós somos fracos. Nós não conseguimos. A força aqui está no Senhor, na presença do Senhor. É isso que o texto está dizendo. Ninguém vai resistir, ninguém vai vencer. Ou seja, quando Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Qual é a resposta dele? É Deus quem o justifica. Então a força não está em você, a força está nele. Olhe para o texto, continuando o texto, ele diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Isso é um encorajamento, convenhamos. É uma palavra de ânimo. Moisés, que falava face a face com Deus, o grande profeta que Deus usou. E agora o Senhor se vira para Josué e fala: assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Eu não vou deixar você, eu não vou desamparar você, eu estarei contigo. Versículo 6, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos seus pais. Percebam aqui, meus irmãos, nós temos Deus, o agente primário, e Josué, o agente secundário. Quando ele diz: porque tu farás este povo herdar a terra. Quem é que conduziria o povo? Josué. Mas quem é que daria força para Josué conduzir o povo? Deus. Quem é que vai pastorear a igreja local? O reverendo Marco, o reverendo Marcos, o reverendo Tiago, o reverendo Mateus. São os agentes secundários. Mas de onde vem a força? De onde vem a capacidade? De onde vem a graça capacitadora? De Deus. É tão somente de Deus. Agora, sabe o que é interessante nesse texto? É que esta mesma palavra de injeção de ânimo para Josué, ela foi feita, em primeiro lugar, para Moisés. Um homem extremamente reticente, que colocava desculpas. Lá em Êxodo, abra aí Êxodo 3, versículo 11. Êxodo 3, versículo 11 e 12. Quando Deus falou com Moisés: então disse Moisés a Deus, quando Deus o chamou: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Alguns vão dizer até que ele era gago, que ele não conseguia. E aí ele diz, Deus lhe respondeu, versículo 12: eu serei contigo. E este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Eu vou ser com você, eu vou conduzir. E foi isso que Deus fez. E agora o Senhor se vira para Josué e traz a mesma palavra. E Deus se vira para nós e também traz a mesma palavra, meus irmãos. Porque é a hora que a gente pode pensar bem assim: pastor, esse texto está num contexto de Moisés, está num contexto de Josué, está num contexto de Israel, lá no Antigo Testamento. O que esse texto tem a ver conosco? O que esse texto tem a ver conosco? Abram, por favor, em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Vejam que dentro de uma plateia de cristãos, o Senhor vai usar a mesma palavra. Hebreus 13, 5. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei.
Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer um homem? Estão percebendo, meus irmãos? A palavra eu não te deixarei chegou para Moisés, eu não te deixarei chegou para Josué, e eu não te deixarei está chegando para nós hoje. Até o final da nossa caminhada, até o final da nossa vida, da nossa peregrinação, Deus não vai nos abandonar. Deus não vai nos abandonar. Deus está conosco. E isso muda muito, meus irmãos. O entendimento de que Deus está conosco, de que estará conosco até a consumação dos séculos, deve mudar a nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Tudo muda. Vou dar um exemplo. Imagine que você está sendo injustiçado, que as pessoas estão fazendo mal contra você, estão tramando contra você. Imagine isso. Se você tem a consciência de que Deus está com você em todos os momentos, o que você faz? Eu vou continuar glorificando o Senhor, eu não vou usar uma justiça própria, porque Deus está comigo. Eu jogo a bola para Deus: Senhor, é contigo. É o Senhor que está no comando. Se eu estou passando uma situação difícil, eu não vou murmurar, mas eu vou reclamar com Deus. Existe uma diferença entre você reclamar e você murmurar. E a nossa tendência é murmurarmos, falarmos com outras pessoas. Mas se Deus está presente em toda e qualquer circunstância, o que eu tenho que fazer? Eu vou reclamar com Ele, eu vou falar com Ele. Ainda que Ele fale: a minha graça te basta, vai ser desse jeito mesmo, mas eu vou levar aquela situação ao meu Senhor. Então, irmãos, sabermos que Deus está presente conosco em todos os momentos muda tudo, muda tudo. Ah, mas eu não estou ainda lá dentro do Noroeste. Vamos pensar no nosso caso aqui. Eu não tenho ainda, nós não temos ainda um terreno, nós não temos ainda um local fixo. A gente tem que, dominicalmente, quando tem festa aqui no clube, a gente tem que montar tudo, desmontar todas as coisas. Ok, vamos falar com Deus. Mas uma coisa é certa: Deus está conosco. Ele está no controle de tudo. Na hora que Ele quiser virar essa chave, Ele vai virar, meu irmão. Na hora que Ele quiser abrir uma porta, Ele vai abrir. Porque Ele prometeu, Ele falou aqui: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. No momento de ansiedade, você consegue pensar aqui, por exemplo, o Josué, cabisbaixo. O meu pastor morreu, Moisés, e agora eu tenho que liderar esse povo. Como é que eu vou fazer isso? Ansiedade. O que vai ser amanhã? Como é que vai ser? Como é que eu vou conseguir? Mas quando Deus fala: eu estarei com você, tudo muda. Tudo muda, meus irmãos. É a hora que você entende, a ansiedade é eu deixar de acreditar que Deus está presente em toda e qualquer circunstância. Tem gente que entra em desespero: como é que vai ser? Como é que vai ser o meu filho? Como é que vai ser minha família? O que eu vou fazer? Eu não vou conseguir, eu vou morrer. E a minha empresa? Acalma teu coração, meu irmão. Acalma o teu coração. Tem intimidade com o teu Deus, com o Deus da Bíblia, com o Deus que está dizendo: eu nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Ele vai estar contigo até o final. Até o final. Amém, igreja? Vocês creem nisso? Até o final, Deus estará conosco. É trazendo a Bíblia para situações práticas do nosso dia a dia. Então, em primeiro lugar, Deus cumpre as suas promessas. Em segundo lugar, Deus estará conosco todos os dias da nossa vida. E em terceiro lugar, há uma responsabilidade nossa. Nós devemos viver de acordo com a palavra de Deus. Vejam que para Josué, Deus encorajou, Deus falou quem Ele é, o próprio Deus, que cumpre promessas, mas Deus mostrou a maneira como ele deveria viver. Olhe para o verso 7. Tão somente
Tão somente, ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Então, cuidado, fique atento, cumpra a lei, os mandamentos que o Moisés, meu servo, te ordenou. Dela, ou seja, da lei, não desvieis nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, você quer ser bem-sucedido, você quer ser próspero, você quer ser sábio, você quer honrar o nome do Senhor, você quer ter um casamento abençoado. Não estou dizendo que não vai ter problemas, que não vai ter lutas, porque a gente vive a tensão do já e do ainda não. Mas obedeça a palavra de Deus. Vejam que é daqui que os reformadores extraíram o sentido do sola escritura, do tota escritura, que é da Bíblia. Olha o que Deus está mandando Josué fazer. Ande em obediência, de acordo com o que Moisés te falou. Medita nesse livro. Não se desvie dele, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido, onde quer que você ande. Por que homens caíram? Por que profetas caíram? Por que reis caíram? Por que muitos caíram? Porque deixaram de obedecer a palavra de Deus. Por que muitos pastores da nossa época se desviaram e trouxeram escândalos para a igreja? Porque se desviaram da palavra de Deus. Porque começaram a achar que era do jeito deles e não do jeito de Deus, da palavra do Senhor. Meus irmãos, o que é a palavra de Deus, senão o sopro de Deus, o sopro do Espírito, é o próprio Espírito Santo falando conosco. O que é a palavra de Deus, senão o hálito de Deus? Você quer conhecer o hálito do Senhor? Leia a palavra. Deus está falando conosco aqui. Deus falou teofanicamente, profeticamente. E a nós, nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho, na sua palavra. Então, quando você lê e medita e rumina esta palavra, você está extraindo a palavra do Senhor para você, meu irmão. Isso é tão sério, Lara, isso é tão profundo. Imagine ali, o anjo do Senhor, uma teofania. Deus falando por intermédio de um anjo. Deus falando por intermédio de uma sarça. E as pessoas se prostravam. As pessoas reconheciam que era o próprio Deus. Agora, imaginem na época dos profetas. O profeta andando tranquilamente, daqui a pouco o Espírito vinha sobre ele. E ele então entrava num transe e dizia, assim diz o Senhor. E começava a trazer uma palavra e todo mundo tinha respeito. E hoje, qual é a diferença? A diferença é que esses modos revelacionais passaram. Mas Deus continua falando. Então, quando você lê, quando a palavra é exposta com fidelidade, é o próprio Deus que está falando aqui com a gente. E a minha pergunta é, se você tem meditado na palavra, se você tem lido a palavra do Senhor, qual foi a última vez que você leu a palavra? Você leu a palavra essa semana? Você medita na palavra todos os dias? Eu sei que cada um aqui tem toda uma correria de um trabalho, mas você tem feito isso? Abra, por favor, mais um texto, Salmo 1. Olhe como que esse texto, ele aponta para aquele que guarda piamente a palavra do Senhor. Olha o Salmo 1, o que ele diz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele, o bem-aventurado, é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Veja se não é a mesma palavra que Deus falou
lá no Salmo, em Josué. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deixa eu te falar uma coisa sobre esse salmo. Às vezes a gente pensa que o salmo, ele está falando sobre os bem-aventurados e os ímpios. Os bem-aventurados fazem isso, os ímpios fazem aquilo. Mas na verdade, o salmo, ele está falando sobre o bem-aventurado. O bem-aventurado. Quem é o bem-aventurado? É o rei, é o Messias. O Messias é aquele que cumpre a lei. É aquele que anda de acordo com a lei. Então o contraste não é entre dois povos, mas o contraste é entre o bem-aventurado e aqueles que andam não de acordo com o bem-aventurado, porque não guardam a lei do Senhor. Ou seja, o Filho de Deus sempre meditou na lei do Senhor. O legislador da lei, aquele que criou todas as coisas, ele se submeteu à lei. Ele andou de acordo com a lei do Pai. E por que nós não vamos andar? E por que nós não vamos viver assim? Então, meus irmãos, Deus cumpre promessas, sim. Deus estará conosco todos os dias, com certeza, é uma promessa dele. Mas Deus nos dá uma ordem. Medita na minha lei, de dia e de noite. Vamos plantar a igreja de acordo com a palavra. Vamos cantar de acordo com a palavra. Vamos evangelizar de acordo com a palavra. Vamos fazer missões de acordo com a palavra. Vamos fazer teologia de acordo com a palavra. Vamos meditar nos nossos dias de acordo com a palavra. Vamos educar os nossos filhos de acordo com a palavra. Vamos exortar, encorajar, repreender de acordo com a palavra. A palavra é o centro, meus amados irmãos, da nossa vida. Por isso que a gente coloca o púlpito no centro. Por isso que todas as coisas, elas vêm daqui, ó. Daqui. Por que a gente não tem coreografia? Por que a gente não tem pessoas dançando, pessoas correndo, pessoas pulando, pessoas fazendo uma série de coisas? Porque nós não encontramos respaldo bíblico. Por que eu não coloco uma série de coisas da igreja? Bem, porque de acordo com a minha imaginação, eu poderia colocar. Mas a igreja, ela não deve ser conduzida pela minha imaginação, mas ela deve ser conduzida pela palavra do Senhor. Por que a liturgia é desse jeito? E às vezes alguns falam bem assim, nossa, é um negocinho muito encaixotado. É assim, é muito desse jeito. Tá, meus irmãos, porque nós entendemos que isso vem das Sagradas Escrituras. Meditamos na palavra. Eu finalizo dizendo, meus irmãos, então o seguinte: Deus é fiel às suas promessas, ainda que nós não sejamos. Deus é fiel. Deus é fiel. O personagem principal do livro de Josué não é Josué, não é Moisés, não é o povo de Israel, mas é o próprio Deus. O próprio Deus é o personagem principal. Deus é soberano e está conduzindo a história. Moisés e Josué são apenas tipos de Cristo, estão apontando para Cristo. Na verdade, Deus usou Josué para o povo entrar na terra prometida, mas Deus usou o seu filho para a gente entrar no céu, em uma nova terra, em um novo céu. Josué significa o Senhor é a salvação, e a salvação certamente ela vem do Senhor. Jesus Cristo, ele falou: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Crê nisso? Você crê nisso? Que o Senhor estará convosco até a consumação dos séculos. Eu quero terminar lendo esse texto. Abram aí, por favor, para a gente terminar, Mateus 28, versículo de número 18. Nós vamos terminar esse texto bíblico, lendo esse texto. Mateus 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em outras palavras, seria assim: vivam a vida normal de igreja. As lutas, as alegrias, mas saibam que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Querido Deus, o Senhor nos enche de ânimo, de força. Obrigado, Senhor, porque não é na nossa força, capacidade, habilidade, performance, mas é na tua força, Deus. Gerações passaram, outras virão, passarão, mas o Senhor permanece o mesmo Deus. A rocha, o imutável, o eterno, o maravilhoso, o que conduz todas as coisas. E grande será, Senhor Deus, maravilhoso aquele dia da volta do teu Filho. Todo olho verá, toda língua confessará que Ele é o Senhor. E nesse dia nós vamos falar: o Senhor cumpriu todas as suas promessas. O Senhor esteve conosco até o final e o Senhor nos ajudou a cumprirmos a sua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por falar conosco. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos terminar, meus irmãos, respondendo a Deus esse sermão cantando.